lá, nessa aula eu vou te dar estratégia para você começar a mudar a tua mente através do teu corpo, da tua fisiologia. Eu não estou falando aqui de mindset, ou conjunto de mentes, ou a maneira, a perspectiva como você vive, não. Eu não estou me referindo a isso eu já mencionei nas últimas aulas. Mas eu estou me referindo aqui a você posicionar a tua mente em outro estado. Lembra do que eu falei dos estados emocionais? Sobre a palafita, sobre a mansão. A mansão são estados emocionais que potencializam a ação. As palafitas são estados emocionais que te deixam baixa performance. Então, eu vou te convidar para prestar muita atenção, ativar o modo aula nesse exato momento, ativa um estado de curiosidade, porque eu vou dar 1000% de mim aqui, e eu espero que você também entregue 1000% de você nesse processo de aprendizagem. Seguinte, então, a Amy Cuddy, que é uma pesquisadora de Harvard, ela comprovou exatamente a mudança bioquímica que acontece dentro do seu corpo com uma simples mudança fisiológica. Você já deve ter visto um atleta de futebol profissional chamado Cristiano Ronaldo, né? Ele é pouco conhecido, é simplesmente o cara que é mais seguido no Instagram no mundo, ou seja, a conta com mais seguidores do mundo no Instagram, e ele é muito conhecido mundialmente, ganhou 5 bolas de ouro, enfim, ganhou 5 Champions League, é um cara muito vitorioso, e ele realmente precisa ser estudado, aquele cara tem um grau de performance incrível. Ele desenvolve aquela habilidade todos os dias, ele tem uma mente muito forte, essa é a mente do campeão. Então o Cristiano Ronaldo tem uma mente de campeão muito forte, é isso que diferencia ele, o Lionel Messi, é isso que diferencia o Lewis Hamilton na Fórmula 1, o Michael Schumacher também, que foi um grande vitorioso na Fórmula 1, é isso que diferencia não só grandes esportistas como Michael Phelps ou Mayweather, enfim, não, é isso que diferencia todo bom profissional, não apenas atleta, não apenas aquelas pessoas que estão no estado da arte, da performance corporal, não apenas isso. É isso que diferencia grandes empresários, é isso que diferencia grandes pais de família, mães de família, enfim, é isso que diferencia pessoas que são não espiritualizadas demais, mas pessoas que têm um relacionamento mais íntimo com Deus, enfim, é isso que diferencia. Essa habilidade de você construir todos os dias em se constituir mestre naquilo que você foi chamado a se tornar mestre. Então o ponto master aqui é você entender então que o teu corpo ele faz alterações bioquímicas que vão liberar novos níveis de neurotransmissores e isso vai deixar a tua mente em outro estado. Primeiro eu preciso explicar o que são neurotransmissores, né? É a comunicação celular no cérebro. As células do cérebro nós chamamos de neurônios. Eu e você, ou um ser humano comum, ele tem cerca de 86 bilhões de neurônios. Antigamente acreditava-se que tinham cerca de 100 bilhões, mas agora a gente tem um entendimento um pouco mais atualizado, foi uma pesquisa científica mais atualizada, na década de 90, quando começou a surgir ali a neurociência. Então, um estudo mais atualizado revelou que nós temos cerca de 86 bilhões de neurônios. Esses neurônios, eles fazem comunicações neuronais. Eles conversam entre eles não se tocam, né? O neurônio ele é composto de axônio, baía de mielina, os dendritos, enfim. Então, o corpo celular do neurônio é muito específico. De repente, eu vou colocar aqui para você dar uma olhada em como é que é esse neurônio. E eles não se tocam. Nenhum neurônio toca no outro. Esses neurônios eles fazem uma comunicação através de fendas, é o que nós chamamos de fenda sináptica. Essa fenda sináptica ela é o canal em que um neurônio vai transmitir a comunicação para outro neurônio. Todo neurônio ele é pré-sináptico e ele é pós-sináptico. O que significa, Gabriel? Sinapse ou sinapse neuronal é justamente essa comunicação. É como se fosse o canal, né? O WhatsApp é um canal em que eu mando a mensagem e a outra pessoa do outro lado do mundo recebe a mensagem, onde quer que ela esteja, desde que esteja com a internet. Então, a fenda sináptica é exatamente isso. A sinapse é essa comunicação, é a mensagem que eu envio. Todo mundo que tem WhatsApp manda mensagens e recebe mensagens. O neurônio é a mesma coisa. Ele envia mensagens e ele recebe mensagens de outros neurônios. Então, o que é que consiste essa comunicação, Gabriel? O teor dessa mensagem neuronal. Qual é o teor dessa mensagem? É o que nós chamamos de neurotransmissores. São serotonina, dopamina, noradrenalina, endorfina, adrenalina, enfim. São vários neurotransmissores que cada um tem uma função específica. Então é essa comunicação. Quando essa comunicação ela está indo bem, você tem uma boa saúde neuronal, uma boa saúde cerebral. Quando você tem uma comunicação cheia de ruídos ou quando essa comunicação ela não é efetiva, isso acontece em milésimos de segundo. Nesse exato momento você está aprendendo coisas aqui com esse vídeo do YouTube, eu estou te ensinando, minha mente está processando milhões de informações nesse exato momento, meus neurônios estão comunicando isso para o meu organismo, estão mandando neurotransmissores entre eles, o seu também,
Isso acontece em questão de milésimos de segundos e está acontecendo o tempo inteiro. Desacelera um pouco mais quando nós estamos dormindo, mas mesmo assim ainda continua funcionando. E aí vem os sonhos e outras coisas, enfim. Só que muitas vezes essa comunicação neuronal efetiva e acontecendo de maneira saudável vai ser responsável por, no longo prazo, fazer com que essa pessoa consiga manter essa saúde. A causa de um estado depressivo, patologicamente falando, ou de um estado de ansiedade, onde seu coração começa a palpitar, você começa a sentir uma dor no peito muito forte, esse é um estado de ansiedade patologicamente falando, geralmente não é causado por uma descompensação bioquímica. A causa não é uma descompensação bioquímica. A descompensação bioquímica, a descompensação dessa comunicação neuronal, quando ela começa a ser menos efetiva, é outra. Ela geralmente é causada por aquilo que você acredita. Por isso que muitas vezes eu vou dizer e repetir, você é o que você acredita, você é o que você vê, você é o que você assiste, você é o que você ouve, você é o que você fala, você é o que você lê. Então a maneira como você acredita o mundo muitas vezes vai determinar como você se comporta. A maneira como você se comporta muitas vezes vai determinar num longuíssimo prazo a maneira como o teu sistema interno reage. Então eu preciso dizer tudo isso para revelar para vocês que a M-Code comprovou que a tua postura, a tua fisiologia, ela muda a maneira como a tua mente funciona. A tua mente, naturalmente, isso é um caminho natural, muda a maneira como a tua fisiologia se comporta. Mas a tua fisiologia, esse inverso também acontece. A tua fisiologia pode quebrar o padrão e mudar a maneira como a tua mente está se comportando. Imagina que você está triste, cabisbaixo, então teu corpo começa a reagir, os teus ombros começam a se sentir alargados e você, ao invés de trabalhar na tua mente primeiramente, ao invés de começar a posicionar a tua mente em novos pensamentos, talvez seja uma tarefa muito difícil para algumas pessoas, em alguns determinados momentos específicos parece que você não consegue sair daquela prisão mental, né? Daquela prisão de pensamentos negativos, talvez, daqueles pensamentos que são atormentadores. Então, quando você não consegue fazer isso, ou mudar a tua mente num shift, num segundo momento, você precisa então quebrar esse padrão com o teu corpo, movimentar o teu corpo, alargar os teus ombros, literalmente isso. A M-Code fala que tem uma posição, e eu estava mencionando o Cristiano Ronaldo, né? Tem uma posição que ela chama de a posição da Mulher Maravilha ou a posição do super-homem, a posição de poder. O que é isso, né, Gabriel? Será que eu fico mais poderoso quando eu assumo essa posição? Não. É uma posição quando você abre bem as suas pernas, elas estão na altura dos seus ombros, você alarga os seus ombros, você posiciona o teu osso externo numa angulação. Imagina que aqui tem um eixo paralelo com o céu, né? Enfim, com a estratosfera. Enfim, se é que isso existe, eixo paralelo. Um eixo paralelo com alguma coisa, imagina você passasse uma régua, com um teto em cima da sua cabeça. E dentro desse eixo paralelo, o teu osso externo ele tem que estar posicionado com uma angulação aguda, mais ou menos parecido com 5 graus de angulação. Então, quando o teu osso externo está apontando para o horizonte numa angulação de 5 graus, você está com uma posição de triunfo. Quando você está apontando para baixo, numa angulação negativa em relação a esse eixo paralelo aqui, ao teto, você está derrotado. Então, triunfo, derrota. Triunfo, derrota. Eu quero que você toque no seu osso externo nesse exato momento. Toca no seu osso externo. Essa aprendizagem vai ser mais dinâmica se você fizer isso. Toca no seu osso externo. Então, você toca no seu osso externo, você vai reagir comigo agora. Aponta ele para baixo, derrota. Alarga os teus ombros, aponta ele para cima na angulação de mais ou menos 5 graus. Você está na angulação para o horizonte, triunfo. Assim somos nós. Então, quando você está nessa posição de poder, nessa posição de triunfo, a M-Code revela que você libera um grau de testosterona muito maior. Então, o grau de testosterona que você libera, o teu organismo ele começa a entender que você aqui fora, o teu cérebro ele não consegue distinguir o que é passado, presente ou futuro, o que é que está acontecendo. Então, imagina que quando você ganha alguma conquista muito grande na sua vida, você abre os seus braços nessa posição de V, o V da vitória, né? E você comemora. Foi um estudo científico realizado com crianças cegas de nascença, que quando elas tinham a sensação de que conquistarem alguma coisa, elas mesmo assim, mesmo nunca tendo visto isso acontecer, elas abriam os braços no V de vitória. Essa é a tua postura de conquista. Então o teu cérebro não consegue entender se o teu corpo está reagindo nessa posição de conquista porque de fato você conquistou algo ou porque você ainda vai conquistar algo. A grande questão é que nós fazemos isso quando nós conquistamos. Quando nós conquistamos, nós sentimos uma sensação de prazer, porque o nosso cérebro, quando nós reagimos dessa forma, quando nós reagimos de forma exultante, extasiante, com êxtase, você começa a liberar mais testosterona, você começa a liberar mais neurotransmissores no teu organismo. O teu cérebro entende, opa, aconteceu alguma coisa lá fora, ele deve ter ganhado alguma coisa, a gente precisa se sentir bem, libera isso aí, libera serotonina, libera dopamina, libera noradrenalina, libera testosterona, é assim que ele faz. Só que você pode burlar o teu sistema nervoso dessa forma. Antes mesmo de ter conquistado, imagina se você fizesse isso. Imagina se você
comemorasse e estivesse numa posição de poder ou de triunfo antes de ter triunfado, antes de ter conquistado uma coisa ou não. O teu grau de presença, o teu grau de performance naquele momento vai aumentar, porque o teu organismo, o teu cérebro vai ler o seguinte: ih, rapaz, será que ele está conquistando alguma coisa lá fora? Eu não sei se ele está conquistando alguma coisa, eu acho que ele está conquistando. Então libera serotonina, libera dopamina, libera testosterona. Testosterona é um hormônio produzido por homens e por mulheres, em menor grau por mulheres, em maior grau por homens, naturalmente falando, mas ambos eles podem adquirir mais performance se você mudar a tua postura, a tua fisiologia. Então, a recomendação para você nessa estratégia é você quebrar o padrão quando você estiver cabisbaixo. É você mudar a posição do torso externo. Não como se fosse alguma coisa automática. Imagina que você está numa luta ferrenha na sua mente e você começa agora a mudar o teu corpo. Você começa a quebrar o padrão, você começa a movimentar o teu corpo, mover o teu corpo. Você começa a gesticular um pouco mais, você começa, pega o seu tênis e vai fazer uma corrida, você começa a liberar mais neurotransmissores. Eu não estou dizendo que quando você voltar dessa corrida, ou quando você voltar dessa posição de poder, você vai ter acabado com os seus problemas. Não é isso. Eu não estou me referindo aqui a tratar esses problemas necessariamente, mas é a mudar o teu grau de performance naquele instante específico. A te fazer se sentir não apenas melhor, de forma vazia, rasa, mas a te dar uma estratégia, não para mais motivação. Motivação é motivo para agir, o motivo para agir é quem está aí. Você tem motivos para viver, para agir, para sentir tesão pela vida, ardor por ela, paixão, para glorificar a Deus, para cuidar da sua família, para trabalhar. O motivo tem que estar aí. Eu não estou te dando uma estratégia para você ter mais motivação, estou te dando uma estratégia para você mudar a tua mente em um piscar de olhos, em um instante. Você é capaz disso. Então, quando você mudar o teu corpo e posicionar o teu corpo na posição de poder, o teu corpo começa a exalar mais performance, porque ele começa a liberar mais testosterona. E testosterona é o hormônio da performance. Existem dois hormônios que governam performance e estresse. Cortisol é o hormônio liberador de estresse. Quando você está muito estressado, algo está acontecendo de errado, você começa a ficar muito estressado. O cortisol ele pode ser útil em alguns momentos. Por exemplo, imagina que você está numa praia e alguém grita tubarão, tubarão. Imediatamente, quando você processa essa informação, o teu cérebro vai liberar vários neurotransmissores de hormônios para recrutar todos os seus músculos na potência máxima e para você começar a nadar mais rápido do que você possa ter imaginado na vida. Para você escapar daquele tubarão, daquela ameaça. Então, quando você está ameaçado, o teu corpo libera a endorfina, libera a dopamina, libera a testosterona, libera cortisol. Só que o grau de cortisol é tão grande, tão alto com esse grau de ameaça, como o tubarão, por exemplo, que você fica cansado, exausto depois. Imagina que você conseguiu escapar, você chegou na praia, depois você vai ficar exausto. Ao longo do dia, esse cortisol, para ser diluído, vai te deixar ainda estressado, exausto, talvez em pânico ainda. Talvez quando você for dormir nessa noite que você acabou de escapar de um ataque de tubarão, você vai ficar pensando naquilo. É a ação ainda da tua mente com o cortisol sendo liberado em grande quantidade, em grande escala no seu corpo. Então o cortisol pode ser útil nessa situação de ameaça. Mas geralmente, no longo prazo, quando você está trabalhando ou está querendo adquirir mais performance, o cortisol não é saudável. Ele não vai fazer um bem no longo prazo para o teu organismo. Imagina que todos os dias você atinge o resultado que você atinge, ou você bate a meta que você precisa bater na sua empresa, só que você atinge isso com um grande grau de estresse. Isso com certeza vai ser prejudicial, você vai poder partir para a morte. Talvez você vai morrer muito mais cedo do que você poderia se você tivesse menos estressado. E é óbvio, né? O estresse é uma combinação perigosa com colesterol alto e grande teor de gordura no sangue, ou no fígado, onde quer que seja a gordura, pode resultar sim em morte súbita. Enfim, eu quero dizer isso para você. Você diminui o teu grau de cortisol e aumenta o teu grau de testosterona, performance, quando simplesmente você faz o que a Amy Cody diz. Uma posição de sorriso. Pode ser um sorriso automático. Você não precisa sorrir por motivo para elevar o teu grau de performance. Imagina isso. É claro, se você tem motivos para sorrir, sorria. Mas ela comprovou isso, que no estudo que ela fez, pessoas que sorriam por 2 minutos sorrindo, você pode botar um lápis na boca, a posição e a musculatura da tua face movimentando como se você estivesse sorrindo, os músculos da tua face movimentando como se você estivesse sorrindo, já vai começar a alterar o grau de testosterona liberado no teu organismo e diminuir o grau de cortisol. Então, Gabriel, o que eu tenho que fazer? Imagina, todos os dias, você no banho movimentar o teu corpo, você destravar o teu corpo, você posicionar o teu externo num grau de performance, na posição de poder, você passa 2 minutos nessa posição e você sorri por 2 minutos. 2 minutos para um dia. 2 minutos, a Amy Cody comprovou, são suficientes para você mudar
o grau de testosterona no teu dia. E diminuir o grau de cortisol elevando o grau de testosterona. Por isso que o Cristiano Ronaldo, quando vai bater a falta, ele abre bem as pernas, ele faz aquela posição de poder. Well, I have to say I'm running out of words to describe this, lad. Look at that ball. It is a totally unique way of striking the football at a dead ball, that he can hit it so hard and get it up and down so quickly. And someone of David James... Ele se enche de performance. Imagina o seguinte, se ele faz essa posição de poder e ele não treina constantemente bater falta, será que ele vai conseguir acertar tanto o ângulo quanto ele acerta? Será que se um bom time de rugby, imagina isso, o All Blacks, eles fazem essa posição de poder antes, eles fazem um haka, uma dança, não sei se você conhece o All Blacks, mas enfim, vou deixar também aqui um trechinho para você ver. Quando eles dançam o haka, quando eles fazem aquela dança ali, eles estão ativando todo o seu corpo, eles estão liberando mais testosterona, eles estão ativando a posição de poder, eles estão aguçando seus instintos para aquela batalha que vai ser a partida de rugby. Agora imagina se eles fizessem isso e eles não treinassem duro durante a semana. Provavelmente eles não iam vencer aqueles times que estavam mais preparados ou treinando. Agora pegue dois times que treinam igualmente e são igualmente equilibrados em relação a habilidades, competências e jogadores individualmente capacitados. Imagina isso. São dois times. Agora um time, ele entra nessa partida desse jeito. Ele entra nessa partida cabisbaixo, ele não ativa a posição de poder e ele está com esse grau de performance. A mente dele de repente está triste. Ele é tão competente quanto o outro time. Só que esse segundo time, de repente, ele tem a mesma competência que o primeiro, só que ele está ativo, ele faz a dança, ele movimenta o corpo dele, ele posiciona o corpo dele na posição de poder. Provavelmente, quem vai estar mais preparado para aquela batalha? Quem vai estar mais preparado para aquele jogo? É essa a pergunta que você tem que fazer. Então, eu, comparado comigo mesmo, me torno mais potente, adquiro mais performance se eu, Gabriel, ativar a posição de poder, se eu estiver sorrindo por 2 minutos, de repente, no meu dia, se eu estiver ativo, com o osso externo apontando para cima, triunfante, é isso. Você acertou. Então, eu não estou te chamando a se comparar com outras pessoas. De repente, só fazer o movimento, só fazer a posição de poder, só sorrir, não vai ser suficiente para você ganhar naquele processo seletivo. Não vai ser suficiente, talvez, para você entrar naquela vaga ou para você se apresentar bem naquela reunião. Talvez você precise se preparar mesmo. Muito provavelmente eu vou te indicar isso, inclusive. Você vai precisar estudar, se preparar, adquirir essa habilidade. Só que essa outra habilidade aqui de performance muitas vezes é esquecida. Por isso que muitas vezes as pessoas estão bem preparadas para um momento de reunião, para uma apresentação em público, elas estão bem preparadas para uma entrevista de emprego, elas fizeram todo o papel de casa delas, só que elas não estão com presença, com performance. Então, o meu esforço aqui nessa aula de quase 20 minutos foi para que você adquirisse essa nova habilidade, essa nova estratégia. Mudar a tua mente. A tua mente está cabisbaixa, triste, quebra o padrão dela com o movimento no teu corpo. Pega o teu tênis, vai correr na rua, movimenta o teu corpo, dá alguns saltos, mexe nos teus braços, aquece o teu corpo, move o teu corpo, movimenta o teu osso externo e posiciona ele numa angulação de 5 graus em relação a esse eixo paralelo ao teto. 5 graus para o horizonte. Se você elevar um pouco mais, você fica soberbo. Se você diminuir um pouco menos, você está derrotado. Se você manter a angulação de 5 graus, você está triunfante. E isso vai fazer com que o teu corpo libere muito mais testosterona, diminui o cortisol. Isso vai fazer com que você tenha mais performance nesse dia. Então é isso. Viva uma vida abundante com muito mais performance, beleza? Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e compartilha esse mini curso de performance. Eu estou deixando na sequência aqui na playlist, vai ter uma playlist aqui no nosso canal, mini curso de performance. Compartilha esse mini curso com outras pessoas, vão fazer essa corrente do bem. Se fez sentido para você, compartilha para que mais pessoas possam ter essas estratégias nas suas mãos e possam viver vidas mais abundantes, vidas melhores, beleza? Tamo junto, vou deixar o link aqui embaixo para você entrar no meu grupo fechado do Telegram. Lá você vai ter acesso ao meu contato pessoal, contato que eu falo com meus filhos, com meu pai, com a minha esposa, enfim. Então, o meu contato lá e você poder entrar nesse grupo Telegram para você participar comigo, fechado? Cheiro no coração, até a próxima aula. Valeu!